Fala galerinha do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, dando continuidade, à série de videoaulas de Java, a gente vai aprender uma nova estrutura, um novo tipo de declarar variável, que são os vetores. O que é um vetor? É um tipo de variável que permite guardar vários valores na memória. Até então nós trabalhamos com variáveis que permitem guardar apenas um valor, um nome, um valor inteiro, um valor com vírgula, E se eu quiser guardar 1000 valores, 10 valores, 500 valores, então eu preciso declarar 500, 1000 variáveis? Não, eu posso criar um tipo de variável que permite guardar vários valores. Esses são os vetores, Além disso, a gente vai ver um exemplo. Nesse vídeo já estou trazendo um exemplo um pouco mais completo, onde a gente vai trabalhar com as estruturas de repetição, for, while, e também com a estrutura de seleção if, else, tá bom? E junto com o recurso de vetor. Espero que você goste do vídeo, então vamos para a prática. Então, pessoal, antes de ir para a prática, vamos entender um pouquinho como que funcionam então esses vetores. Antes de tudo, um vetor ele é um tipo de variável que permite guardar vários valores na memória. Então, em vez de você criar uma variável para guardar um número inteiro, você pode criar uma variável que guarde 20 números inteiros, 30 números inteiros e assim por diante. Então, vou mostrar aqui mais de uma forma ilustrativa para você ver como funciona. A declaração funciona dessa forma aqui mesmo. Você tem o tipo da variável que você quer guardar, então eu quero guardar o tipo inteiro. Então, int, que é o tipo que eu quero guardar, o nome da variável, ou seja, eu coloquei aqui valores. Aí o que define se uma variável guarda vários valores ou não, quando você vai declarar, você coloca esse abre e fecha colchetes. Certo? Então, a minha variável valores guarda vários itens. Aí, outro detalhe é que eu tenho que iniciar. Quando é um vetor, eu tenho que fazer uma coisa chamada inicializar o vetor, ou seja, criar o vetor. Não é simplesmente declarar. Então, eu coloco int valores igual a new, o mesmo tipo. E aqui, depois do new, eu coloco o abre e fecha colchetes e eu defino quantos valores eu quero guardar. Então, sempre que você for criar um vetor, é dessa maneira. O tipo do vetor, depois o nome da variável, abre e fecha colchete, new, o tipo de novo, abre, fecha colchete, é a quantidade que você quer. Então, esse vetor aqui, esse código implicaria em um vetor que eu posso guardar aqui 10 valores. Eu coloquei aqui um vetor já inicializado, com valor 10, o 8, o 5, o menos 3, o 2, o 5, o 4 e assim por diante. Uma coisa muito importante para você entender sobre os vetores é, já que você consegue guardar vários valores, então aqui nós temos o exemplo de 10 valores, você tem que saber como acessar esses valores, como modificar os valores e como acessar. Você vai acessar os valores de um vetor por meio do que a gente chama de índice. Índice, uma forma mais simples, é cada posição do vetor. Certo? Então, eu tenho a posição 0 que guarda um valor. Eu tenho a posição 1 que guarda outro valor. Posição 2 que guarda outro valor. Até a posição, no caso aqui já que tem 10, sempre começa em 0, vai até 9, que é a última posição. Então, eu acesso por meio desses índices. Eu acesso o valor do vetor por meio dos índices. Aqui embaixo eu tenho um exemplo mais prático. Por exemplo, eu quero vir nesse vetor na posição 3, ou seja, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, aqui nessa caixinha, e colocar o valor 20. Então eu coloco valores, aqui está com letra maiúscula, mas tinha que ser com letras minúsculas, igual está aqui em cima. Valor na posição 3 recebe 20. Então eu iria alterar a terceira variável aqui do meu vetor, a terceira posição. Na verdade seria a quarta posição, porque começa no 0. Mas vamos chamar aqui de posição 3 do vetor. Se eu quero isso aqui para modificar, se eu quero acessar uma posição do vetor, é da mesma maneira. Então aqui eu quero mostrar o valor que está na posição 10 do vetor. Nesse caso não daria certo, porque nosso vetor foi criado com 10 posições e termina na posição 9,
Então, mais aqui um exemplo, se eu quero acessar a posição 10, eu uso valores, abre, fecha colchetes e o número 10. Ele ia imprimir o que está... Nesse caso aqui daria um erro, porque não tem essa posição. Mas se um vetor, né, se o seu vetor tivesse mais posições, ele teria a posição 10 também. Certinho? Então, é aqui para você ter uma ideia como funciona. Então, um vetor declara com abre e fecha colchetes, permite você armazenar vários valores do tipo que você especificou na criação. E para acessar, você acessa usando os índices. Vamos ver um exemplo mais na prática? Eu trouxe aqui um pequeno problema para a gente entender. Ó, faça um programa que leia 10 números e depois liste-os na ordem inversa da leitura. Então é que ele dá, né, um exemplo de entrada. A pessoa vai digitar 1, 2, 4 e 3. O programa tem que imprimir 3, 4, 2 e 1. Ou seja, na ordem contrária do que foi apresentado. Então vamos ver como ficaria resolver esse probleminha aqui usando vetores em Java, certo? Então vou aqui, já estou com o NetBeans aberto. Já estou com a estrutura básica do meu programa definido, tá? Então aqui já importei o scanner, import java.ut.scanner. Já declarei o meu scanner aqui. Scanner leitor igual a new scanner system.in. Então já tenho a minha estrutura na minha classe main definida e minha função principal também definida. Lembrando que tudo que vai ser executado é que você colocar aqui dentro da função principal. Então, o programa diz que a pessoa, vamos ver, voltar aqui no problema, diz que a pessoa vai digitar 10 valores. Então, eu preciso guardar esses 10 valores. Para isso, eu vou criar uma variável do tipo vetor que guarda 10 valores. No caso, 10 valores inteiros, né? Então, int valores é o nome da minha variável. Como é uma variável que guarda vários itens, eu coloco abre e fecha colchetes para especificar que é um vetor. Para dizer quantos valores essa variável guarda, eu coloco igual, new, o tipo, e entre colchetes eu coloco o número de posições. Pronto. Criei aqui o meu vetor, né, de valores com 10 posições. Só que eu não guardei os valores. A pessoa vai digitar para guardar esses valores. Eu poderia fazer de duas maneiras. Eu poderia fazer, já que são 10 valores, eu poderia fazer 10 vezes isso aqui, ó. System.out.println, abre e fecha parênteses. Aí eu colocaria digite o valor 1, né? Por exemplo, digite o primeiro valor, certo? Depois ler esse valor usando o leitor, né? Como é o primeiro valor que a pessoa vai digitar, a gente viu aqui que o primeiro valor fica na posição 0 do vetor, né? Então eu venho aqui e coloco valores na posição 0 recebe leitor.nextInt. Pronto. Fiz a primeira vez, eu poderia fazer a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Isso 10 vezes. 10 vezes uma atrás da outra. Ficaria muito código repetido. A gente viu na aula anterior a essa, na quarta aula, que a gente pode usar uma estrutura de repetição para repetir quantas vezes a gente quiser um determinado código. Eu posso usar a estrutura for. Então, como funciona o for? Eu declaro a variável contador, então int i igual, aonde eu vou começar, então eu vou começar em 0, então para ir começando em 0, até o i for menor que 10, já que eu vou ler 10 valores, então o i vai passar a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegar em 9 ele para porque tem que ser menor que 10. Então no 10 ele não entra aqui. Eu quero que o i vá incrementando de quanto em quanto? De 1 em 1. Então eu coloco i mais mais. Então o i vai começar em 0, vai até 9, porque 9 é menor que 10. Eu tenho que abrir e fechar chaves aqui dentro para a parte que eu quero repetir.
certo? Então, se você não entendeu muito bem como funciona essa parte do for, só acompanha a aula anterior, tá bom? Na primeira vez, o i vai estar valendo 0. Então, eu posso acessar o vetor na posição 0 usando o próprio i. Quer ver? Então, eu vou primeiro mostrar a mensagem, né? Já tenho aqui a primeira parte. Vou recortar aqui, ó. System.out.println. Digite o... Aqui, ó. Primeiro tem que ser o primeiro valor. Depois tem que ser o segundo valor. Como que eu faço isso? Como o i vai estar sendo incrementado, na primeira vez vai ser 1, depois vai ser 2 e assim por diante, eu posso substituir esse 1 aqui pelo meu i, fazendo isso aqui, ó. Colocar o i aqui no meio. Então, ó, digite o iésimo valor. Na hora de acessar a posição, eu também vou fazer da mesma forma. Eu poderia fazer valores na posição X, por exemplo, na posição 3. Só que eu quero... Quando o i estiver valendo 2, eu quero que ele acesse a posição 2. Então, eu vou lá e coloco valores na posição i. Valores na posição i recebe next int. Olha, next int. Leitor.next int. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Vamos entender, só para vocês verem como vai funcionar. Na primeira vez, o i vai estar valendo 0, né? Então, quando ele for acessar aqui, ele vai acessar valores na posição 0, recebe o valor que a pessoa vai digitar, por exemplo, 2. Depois, o i vai ser incrementado aqui, ó. Quando ele terminar o código, ele volta aqui em cima, o i vai ser incrementado e vai ficar valendo 1. Então, na próxima vez, ele vai pegar valores na posição 1 e vai digitar alguma coisa. E aí eu vou digitar alguma coisa, por exemplo, 3. Aí esse i vai incrementar até o i chegar e valer 9. Quando o i estiver valendo 9, ele vai acessar valores na posição 9, recebe o valor que eu digitar, por exemplo, 45. Quando o i for 9, ele vai ler, né, esse nono valor. Quando ele voltar aqui em cima, o i vai ser incrementado, vai ficar valendo 10 e já não vai ser menor que 10, porque 10 não é menor que 10, né? Ele vai sair, certo? Então, nessa primeira etapa aqui, a gente consegue ler todos os valores. Todos esses valores que eu li, então, vão estar guardados dentro da variável valores. Se eu quisesse mostrar exatamente na ordem, eu poderia usar a repetição. Eu poderia imprimir de 1 por 1 também, mas eu posso usar a repetição, assim, ó. For int, vou até usar um diferente do i, for j igual a 0, então vou começar em 0, enquanto o j for menor que 10, o j vai ser incrementado de 1 em 1. Então isso aqui eu repito o código 10 vezes, certo? Só que eu quero imprimir o que está na posição correspondente ao j. Quando o j estiver 0, imprima a posição 0. Quando o j estiver 2, imprima a posição 2 e assim por diante. Então, eu uso o system.out.println. E aqui dentro eu coloco o quê? Eu vou só formatar para ficar bonito. Vou colocar valor, entre parênteses aqui, ó. Eu vou colocar valor, 2 pontos, e aqui na frente o valor naquela posição. Então, valores na posição J. Então, a primeira vez vai ser o 0, depois vai ser o 1, depois vai ser o 2, e assim por diante, até chegar no 9. Então, aqui ele já está imprimindo. Só que ele está imprimindo em qual ordem? Na mesma ordem que a pessoa digitou, porque eu fui pegando a posição 0, coloquei na posição 0. Posição 1, coloquei na posição 1. E assim por diante. Aqui eu estou imprimindo do 0 ao 10 também. Então, se eu executar, como que vai ficar o meu programa? Só clicar aqui no triângulozinho verde e executar para ver como que vai ficar. Opa, eu cometi um errozinho aqui, deixa eu só parar.
eu deixei essa parte aqui do código aqui em cima que eu tinha usado como exemplo. Não pode estar isso aqui não. É só a criação do vetor e depois já a leitura, né? Deixa eu executar de novo aqui. Se alguém tivesse deixado também aquela parte, é só apagar, tá bom? Ó, digite o... Era para ser o primeiro valor, né? Ficou a 0 posição, que eu não sei como que fala. Então, digite o 0 valor. Então, eu vou digitar o primeiro valor, vou digitar na ordem, só para ver como vai ficar. O primeiro valor é o 1, ó, digite o segundo valor é o 2, o terceiro valor é o 3, o valor é o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, ele depois mostrou, né, já na ordem, já mostrou direto os valores, só que na mesma ordem. O primeiro valor que eu digitei foi 1, depois foi o 2, depois foi o 3, depois foi o 4, depois foi o 5, até o 10. Se eu quiser mostrar na ordem contrária do que a pessoa digitou, é bem simples, ó. É só, em vez de eu incrementar para ir aumentando, ó, do 0 para o 10, eu posso começar no 10, ó. Então o J começa no 10, ó, no 9. O J começa no 9. Enquanto o J for maior ou igual ao 0, ou seja, vai, em vez de ir do 0 ao 9, vai do 9 ao 0. Mas aqui, ó, se eu deixar ele aumentando, vai dar problema. Porque vai começar no 9, depois vai para o 10 e assim por diante. Eu quero que ele diminua. Então eu coloco aqui, ó, para ele decrementar, com sinal de menos. Então vai começar no 9, depois o 8, depois o 7. Quando chegar no 0, ele ainda entra, porque eu coloquei o 0 aqui. Aí quando for na próxima vez, que seria o menos 1, ele vai sair fora. Então aqui ele vai imprimir na ordem inversa do que a pessoa digitou. Vamos testar para verificar se isso está correto? Clicar no triângulozinho verde. Digite o primeiro valor. Ó, vou digitar aqui 1 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, agora ele imprimiu exatamente o contrário. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Detalhe, tá? É qualquer valor que eu colocar. Nesse caso aqui eu só usei os valores na ordem para a gente visualizar melhor como que ele funciona. Bom? Aí aqui, eu não sei se você notou, a gente, para trabalhar com vetores, a gente precisa das estruturas de repetição. Por quê? Porque eu posso mudar aqui, ó, eu trabalhei de 0 até 10. Se eu quiser mudar meu código, eu posso colocar ainda até 1000. E declarar o meu vetor com 1000 posições. E ele funciona normalmente, sem problema nenhum. Por isso que é interessante a gente saber usar as estruturas de repetição antes de trabalhar com vetores, tá? É essencial para trabalhar com vetores você entender das estruturas de repetição. Agora o outro problema, vamos dar uma olhada no outro problema. Deixa eu aumentar aqui. Ó, faça um programa que permita cadastrar o nome e o telefone de clientes. E também permita buscar pelos clientes usando o nome. Opa, esse daqui já está um pouco complicado. Você vai poder cadastrar o cliente e depois poder buscar o cliente pelo nome. Ó, considere que o usuário digitar C para cadastrar e B para buscar. E quando ele digitar S, ó, é para sair, para finalizar o programa. Então aqui a gente vai ter que usar 3 coisas que a gente aprendeu. A gente vai ter que usar variáveis, vai ter que usar o for, né, que é para poder cadastrar os usuários. A gente vai ter que fazer uma repetição contínua aí. E depois a gente vai ter que buscar. E sem contar aqui que ele não fala quantas pessoas vão ser cadastradas, tá vendo? Então aqui a gente tem um pequeno problema, que é a definição de um vetor quando você não sabe quantas posições tem. O que você pode fazer nesse caso é criar um vetor grandão já prevendo uma certa quantidade de pessoas, né? Então vamos lá alterar aqui o nosso programa. Vou tirar essa parte aqui, vamos deixar só o leitor. Primeiro, ele vai pedir para cadastrar o que? Os nomes e os telefones. Então eu vou criar um vetor para cadastrar os nomes. Os nomes, né, são letras, né, são palavras. Então eu tenho que usar um vetor de string. Então string, nomes,
É um vetor, então coloco, abre e fecha, igual a new string vou colocar, por exemplo, 100 posições. Então ele só vai poder cadastrar 100. Se ele cadastrar mais que 100, vai dar problema. Aqui, só que eu tenho que cadastrar o telefone também, né? Eu vou considerar que os telefones são números, tá? Então eu vou criar int telefones. É um vetor, então tem que ter o abre e fecha colchetes, igual a new int. Também, ó, se tem 1000 nomes, tem que ter 1000 telefones. Quer dizer, 100, no caso aqui 100. Pronto, criei as minhas duas variáveis. Uma para guardar vários nomes e uma para guardar vários telefones. Só que você pode perguntar, mas se são duas variáveis, como que eu vou saber qual é o telefone do Williams, por exemplo? Que é, vamos pensar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É bem simples, ó. É só a gente usar o mesmo índice para o mesmo telefone. Por exemplo, ó, se eu tenho o nome da pessoa na posição 3, vamos supor que a pessoa na posição 3 seja o Williams, isso significa que o telefone na posição 3 vai ser de quem? Vai ser exatamente do Williams. Então, telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, a gente vai analisar dessa forma. Se o nome da pessoa está na posição 3, então o telefone na posição 3 também é dessa pessoa que está na posição 3, tá bom? Só para simplificar um pouco a nossa vida. Outro detalhe, ele não diz, ó, quantas vezes eu tenho que repetir o programa. Ele só diz que tem que ficar repetindo aqui, ó, enquanto a pessoa não digitar o S. Então aqui a gente já sabe que tem que usar qual estrutura? O while, né? Porque o while fica repetindo enquanto uma condição for verdadeira. Então eu vou usar o meu while. While. Enquanto eu vou colocar aqui uma variável para poder guardar o que a pessoa vai digitar. Eu vou criar uma string. Como é? Uma string. Opção, chamar de opção. E vou inicializar ela com nada, tá bom? Não vai ter nada no início. Aí eu vou colocar assim, ó. Enquanto opção. Lembrando que não é interessante comparar a string assim, ó. Enquanto opção for diferente de S, por exemplo. Isso aqui faria o quê? Ficar repetindo enquanto a pessoa não digitar S. Só que aqui não é legal a gente usar dessa forma quando é string. É melhor a gente usar assim, ó. Equals. Aí você passa o que você quer. Então, enquanto... Só que como que eu quero ver diferente, eu vou fazer enquanto isso aqui for falso. Certo? Olha, enquanto... Porque esse daqui retorna... quando é igual, ele retorna true. Vou colocar aqui, comentário. Ele retorna true ou false. Certo? Se for igual, ele retorna true. Se for falso, ele retorna falso. Então, enquanto for diferente, né, do S, eu vou continuar executando. Então, quando que é diferente do S? Quando ele retorna falso. Então, enquanto for falso, eu vou fazer o quê? Eu vou ler qual é a opção que a pessoa quer. Eu vou perguntar o que a pessoa quer. Nesse caso, eu vou colocar system.out.println. Ó, note que a primeira vez, você fala, mas ele já verificou aqui. A primeira vez que ele entrar aqui, eu já sei que a opção não é S. Por quê? Porque eu criei ela como vazio. Então eu tenho que ler para saber o que a pessoa vai digitar. Porque a primeira vez ele vai entrar com ela vazio. Então, system.out.println, colocar assim, ó, C para cadastro. Eu posso usar esse comando aqui, ó, /n, que ele vai imprimir na outra linha, tá? C para cadastro, B para busca. Vai ficar um pouco longo, mas não tem problema. E S para sair. Tá? Sair.
É isso que eu vou mostrar para a pessoa. Como eu coloquei esse barra N aqui, ele vai quebrar a linha. Em vez de imprimir tudo isso na mesma linha, ele vai imprimir um abaixo do outro. Bom, eu poderia usar 3 print LNs também, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira. Então, estou perguntando aqui a opção que a pessoa quer. Aí eu tenho que ler, né? A opção da pessoa. Então, opcal, que eu coloquei aqui, é igual a leitor.nextLine, que é para ler tudo que a pessoa digitar naquela linha. Aí eu vou verificar qual a opção que a pessoa digitou. Para verificar a opção, eu uso o if, isso mesmo. Então, se, que é o if, a minha opção for igual, então equals a S, se for igual a C, é para cadastrar, certo? Então eu vou cadastrar. E se não for eu uso o else. Se não for, eu uso o else e faço uma outra verificação. Então eu fico tipo else e if. Se não for, eu faço outra pergunta. No caso, eu vou verificar se a opção é igual a B, de busca. Ó, se não for C, se não for se não for B, pode ser o quê? Pode ser S de sair, né? Mas se for S de sair, quando ele voltar aqui em cima, ó, ele não vai entrar aqui porque não é C. Não vai entrar aqui porque não é B. Aí ele vai voltar lá em cima. Quando ele voltar aqui em cima, vai ser S e ele não vai entrar. Aí vai sair do programa. Então eu vou até colocar no final aqui system.out.println. Vou colocar fim. Só para saber que o programa terminou, tá bom? Então, quando for a opção cadastrar, eu vou ter que perguntar o nome e o telefone da pessoa, né? Então eu vou mostrar aqui. Lembrando que tem aquele atalho, ó, Salt. Nome. Aí eu vou pedir o nome. Só que eu vou guardar o nome em qual posição? Agora que vem a questão. Lá no for, a gente tinha as posições para cadastrar, né? Os índices. Aqui eu já não tenho especificadamente. O que eu posso fazer? Eu posso criar um contador à parte aqui, ó. Int i. E vou começar esse i com 0. Por quê? Eu tenho 0. Vou chamar de i, não. Vou chamar de i. Ó, chamar de n, melhor. Que é o número de pessoas que foram cadastradas. Ó. Então, no início, esse n, que é o número de pessoas, é 0. Então, a primeira vez, eu vou usar esse próprio n, ó, que ele vai ser 0. Então, eu vou pegar assim. Nome na posição n. Nome na posição n é igual a leitor.nextLine. Depois, nome, quer dizer, telefones na posição n é igual a leitor.nextInt. Aqui é nomes, não é só nome. Então, aí você fala, mas eu não entendi por que você usou o N. Porque, ó, na primeira vez, o N é 0, certo? Mas se eu terminei de cadastrar uma pessoa, esse N tem que aumentar. Tem que aumentar em 1. Então eu vou colocar assim, ó, N é igual ao que já tinha no N, mais 1. Na primeira vez ele vai ficar passando sendo 1. Então a primeira vez que a pessoa pedir para cadastrar, tá 0. Ele coloca na posição 0. Na segunda vez que vir aqui, esse N vai estar 1. Então ele vai cadastrar na posição 1. Na terceira vez que a pessoa vir aqui, o N vai estar valendo 2. Então ele vai cadastrar na posição 2. E assim por diante. Entendeu qual é a ideia? Depois a gente vê melhor funcionando, aí você vai ver como funciona. E para buscar, como que vai funcionar? Agora, para buscar, eu tenho que verificar todos os nomes, né? Eu tenho uma lista de nomes aqui, então eu tenho que passar por todos os nomes olhando. Como que eu passo por todos os nomes? Eu posso usar o for, né? Então eu posso fazer assim, ó, for
Olha, tá vendo que eu estou usando um for dentro do while. For int i igual a 0 e menor. E aqui vai ser o que? I menor que 10, I menor que 20, vai ser o que? Na verdade vai ser I menor que N. Por quê? Porque esse N guarda exatamente a quantidade de pessoas que ele já cadastrou. Então se ele tiver 10, aqui vai estar 10. Porque N e mais. Então pronto. Para verificar, eu uso o if mesmo, né? Então eu vou verificar, ó, se o nomes na posição i for igual, então eu uso o equals. Agora que vem a questão, foi igual ao quê? Quando a pessoa vai fazer uma busca, ela tem que dizer quem que ela quer buscar. Então eu vou ter que perguntar o nome, né? Então, search aqui. Quando for numa busca, eu vou ter o caso específico de pedir para ele digitar a pessoa. Então, eu vou colocar pessoa, 2 pontos, e vou ler. Só que eu não declarei a variável, né? Eu vou declarar aqui em cima também. Então, string busca, que é o que a pessoa está buscando. Então, busca recebe leitor.next int. Next int, olha. Next line, que é para ler tudo que a pessoa digitar na linha, né? Eu estou usando next line porque se a pessoa digitar o nome com espaço, ele captura do mesmo jeito, tá? Então, se nomes for igual ao que a pessoa pesquisou, então foi igual à busca, então eu mostro, olha, eu vou percorrer todo o vetor, né? Do i até a quantidade de valores que tem. Se eu encontrar algum cujo nome é igual ao nome que a pessoa digitou, eu mostro as informações dessa pessoa. Então eu uso system.out.println, eu vou colocar assim, ó, nome, 2 pontos, seguido do nome da pessoa, que é nomes na posição i. Logo depois eu vou mostrar o telefone, system.out.println, e aqui eu vou colocar telefone, 2 pontos, logo na frente o telefone da pessoa, que está na posição telefones. Qual posição? Exatamente na posição que está o nome. Então, telefones na posição i. Opa, aqui ficou erradinho. Println. Vamos diminuir aqui um pouco o zoom. Esse já é um problema um pouco mais complexo, né? Usando todas as estruturas que a gente já tinha aprendido. O que ele está falando aqui? Println. Certo, tinha algum errinho ali. Então vamos entender aqui nosso programa como um todo. Aqui. Vai ficar um pouco difícil de visualizar, só que a gente vai ajustando aqui, ó. Primeiro, a gente tem aqui as variáveis que a gente utilizou, que no caso é um vetor para guardar os nomes, até 100 nomes. Um vetor para guardar os telefones, até 100 números. Uma variável string para guardar o que a pessoa digitar na hora que ela for buscar. E uma variável que guarda a quantidade de pessoas que já foram cadastradas. Toda vez que eu cadastro uma pessoa, eu incremento esse número em 1. Eu falei errado. Aqui, ó, essa opção é para a pessoa dizer o que ela quer. Se é C, se é S ou se é B de busca, né? E o busca, que é para a pessoa digitar o nome da pessoa que ela quer buscar. Então, tá. Aí aqui, por que eu usei o while? Para ficar repetindo enquanto a pessoa não digitar o S. Então eu coloquei aqui, ó, enquanto a opção se for igual, ele vai retornar o quê? Verdadeiro. Se for diferente de S, ele vai retornar falso. E é exatamente quando a pessoa não digitar S, enquanto a pessoa não digitar S, tem que ficar rodando. Por isso que eu coloquei falso. Se eu quisesse rodar quando a pessoa digitasse S, eu colocaria true, que é verdadeiro, tá? Aí aqui eu pergunto, né, o que a pessoa quer, pergunto a opção, então uso o next line, já que é um texto. Só tem um detalhe aqui para não dar problema depois.
Aqui na hora do cadastro eu estou digitando um nome depois. Tá vendo que eu tô perguntando o número do telefone aqui? Vai dar um pequeno problema depois quando a gente for ler lá em cima. Então, por enquanto você vai fazer isso aqui, tá? Bem depois aqui você vai colocar leitor.nextLine. Não precisa saber para que isso aqui serve por enquanto, que nesse caso, você vai entender o que significa. Quando você lê um inteiro, ele deixa armazenado no buffer lá do arquivo de leitura, ele não lê o enter que você aperta, certo? Ele só lê o número, ele não lê o enter, o next int. Aí quando o next line for ler, ele vai ver um enter, ele vai achar que você já digitou e vai pular direto. Depois eu vou mostrar isso aqui sem esse cara aqui na frente para você ver como acontece isso. Aí se eu coloco esse next line aqui, ele apaga esse /n que fica lá, esse enter que o next int não pegou, tá bom? Mas aqui, ó, vou revisando essa ideia do nome, ó, né? Na hora do cadastro. Então, se ele digitou C, ele quer cadastrar, então eu vou lá, ó, peço para ele digitar o nome e vou guardar o nome aonde? Na posição N, ó. Então, nomes na posição N recebe o nome que a pessoa digitar. Relembrando que o N na primeira vez está valendo 0. Então, aqui a primeira vez que a pessoa digitar vai colocar na posição 0. Na segunda vez vai ser 1, porque já tem uma pessoa cadastrada, então ele vai guardar na outra posição, que é na posição 1. Quando for, e vai assim por diante, se for quando tiver cadastrado já 10 pessoas, ele vai cadastrar na próxima posição, que é a posição 10. E tanto o nome quanto o telefone tem que ser guardado na mesma posição. Então, se eu guardo o nome na posição 0, o telefone tem que estar na posição 0 daquela pessoa. Quando for a busca, vai ser um pouco mais simples. Vai ser assim, a pessoa vai digitar o nome, né, da pessoa que ela quer ver o telefone, as informações, eu vou ler essa informação, vou percorrer todo o meu vetor de nomes, ó, então vou começar do 0 até a quantidade de itens que eu tenho cadastrado, do 0, estou incrementando, ó, e vou verificar se o nome naquela posição específica é igual ao que a pessoa está buscando. Então, eu uso o equals para verificar. Eu estou verificando se o nome na posição I é igual ao nome que a pessoa digitou na busca. Se for, eu mostro as informações. Esse princípio aqui, para vocês saberem, na verdade é o princípio de qualquer programa de busca. O que acontece é que em alguns casos essa busca é feita dentro do banco de dados, aí já ocorre de uma maneira diferente. Mas toda busca linear ela é feita dessa maneira, tá? Agora, se não for C, que é de cadastro, e não for B, de busca, ele não vai fazer nada, né? Aqui, aí ele volta aqui para cima, ó, e vai ser o S. Porque se não for o... Eu só pedi para ele digitar C, S e B. Então, se não for nem o B nem o C, vai ser o S, e ele vai sair e vai mostrar fim aqui no final do nosso programa. Então, para finalizar essa videoaula, né, vamos só testar se o programa está funcionando mesmo. Então eu vou aumentar aqui e executar, clicando no triângulozinho. Olha, ele mostra C para cadastro, ficou até um espaço aqui, C para cadastro, B para busca e S para sair. Eu vou digitar C de cadastro. Olha, ele já está cadastrando, ó, pediu o nome, eu vou colocar Williams, vou apertar Enter. Eu não mostrei a mensagem para pedir o telefone, quer ver? Olha aqui, eu só mostrei a mensagem para pedir o nome. Então ele está pedindo o telefone sem mostrar a mensagem. Mas eu sei que ele está pedindo o telefone, então eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu número de telefone. Ó, cadastrou já. Agora ele pergunta se eu quero cadastrar ou buscar. Cadastrar outra pessoa. C, Enter. Qual o nome dessa pessoa? Vou colocar aqui Jéssica. Apertar Enter. Qual o telefone dessa pessoa? Vou colocar 321456. Vou cadastrar outra pessoa. Vou colocar aqui Patrícia. E o telefone dela eu vou colocar 89436. Vou cadastrar outra pessoa com C. Vou colocar aqui Gabi. Gabriela.
E no telefone eu vou colocar 789-456. Para finalizar, vou cadastrar aqui o Rômulo. O telefone do Rômulo é 547896. E vou cadastrar o Mário. O Mário, o telefone dele é 001245. Não, vou colocar outro. Vou colocar 789654. Ótimo. Agora eu vou buscar. Eu já fiz os cadastros usando o C. Para buscar eu digito o B. Então eu vou digitar B. Apertar Enter. Ele pede qual pessoa que eu quero pesquisar. Quero saber aqui qual que é o do Rômulo. O Rômulo? Não, vou colocar outro aqui. Da Gabriela. Da Gabriela é 789456. Vamos ver se ele acerta. Pessoa Gabriela. Tem que ser igual no nosso caso. Aperto Enter. Opa, mostrou o nome aqui, ó. Nome Gabriela. Telefone 789456. Vou pesquisar do Rômulo. Rômulo. Então, é B de busca. Digito Rômulo. E mostrou aqui, ó, o nome. Mas o string que a gente está trabalhando, ele não mostrou direito aqui o acento. Não tem problema. Rômulo. O telefone 547896. Vou pesquisar da Jéssica para ver. Então, B de novo. Da Jéssica? Da Jéssica. B, pessoa Jéssica. Olha, o nome Jéssica. O telefone dela é 321456. Pesquisar também da Patrícia. Ó, no caso da Patrícia eu vou digitar errado. Vou digitar Patrícia com A maiúsculo. Ele não vai mostrar nada, quer ver? Ó, ele não mostrou nada. Por quê? Porque ele não encontrou ninguém com o nome Patrícia com A maiúsculo. Se eu buscar de novo B e colocar Patrícia da forma correta, ele vai mostrar os dados. Opa, não encontrou porque vamos ver como que eu cadastrei o nome da Patrícia. Patrícia. O que tá errado aqui que eu digitei? Pátria. Ela vai ficar brava comigo. Patrícia. Agora sim, ó. Ele não encontrou. Vou tentar de novo. Por que tá errado? Tinha que ter opção para mostrar, né? Todas as opções. Patrícia, cadê você, Patrícia? Nome. C, cadastro. Patrícia. Patricia. B de busca. Pessoa. Patrícia. Agora sim, encontrou. Nome Patrícia. Telefone 89456. E assim funcionaria para todo mundo. Vamos só testar outra pessoa aqui. Por último, que é o Mário, né? Então, B de busca. Nome da pessoa, Mário. Ó. Opa, Mário, eu digitei diferente. Ele também errou aqui. Mário, cadastrei com acento, tá certo. Então, busca Mário. Ele não tá encontrando o Mário por algum motivo. Mas não tem problema, eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui no nome do Mário. E se eu digitar S para sair, será que esse programa vai finalizar? Digitar S para sair, né? Ele ainda está dentro daquele while, repetindo, vou apertar S, fim, saiu o nosso programa. Então está funcionando corretamente, conforme a gente esperou. A única coisa que ficou errada foi aqui, ó, na hora de cadastrar a pessoa. Eu pedi o nome, só que depois eu só li o telefone, eu não pedi para a pessoa digitar o telefone. E fica difícil para o usuário entender quando você simplesmente espera que ele digite, né? Não faz sentido. Então, pessoal, foi isso. Nesse vídeo, como vocês puderam ver, a gente viu aí, né, uma nova forma de trabalhar com variáveis, são os vetores.
E além disso, a gente resolveu um probleminha aí um pouco mais completo. Se você ficou com alguma dúvida nesse problema, pode deixar aí nos comentários, tá? Aí eu posso dar uma olhada no que pode ter dado errado ou responder alguma pergunta específica, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, não esqueça de compartilhar também com seus amigos. Tem muita gente que tem vontade de aprender e não tem como pagar um curso. No caso aqui eu estou oferecendo de forma gratuita, né, aqui no meu canal, tá bom? Então não esqueça aí de compartilhar com seus amigos também. Então até o próximo vídeo. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear.